Olá, olá! Bom dia, Olá, bom bom dia. dia. Já tinha entrado aqui antes, estava ajustando uma luz aqui para deixar um pouco mais ambientado. Bom dia, bom dia. Quem nos escuta aí, quem está chegando. Muito bacana poder estar aqui abrindo esse quarto episódio, People Design Talks. Lembrando vocês que essa conversa fica gravada. Nós vamos, ao longo da nosso bate-papo aqui, colocando no chat alguns conteúdos que a gente vai conversando, links que são interessantes, mas quem quiser, no final dessa transmissão, receber um compilado completo com a gravação, com os links, se inscreve no QR Code que a gente vai colocar aqui ao longo da transmissão, e aí vocês vão receber todo o detalhamento compilado. Tá bom, gente? Então, é o seguinte, nós estamos aqui para colocar, né, habilidades em foco, poder falar um pouquinho de como a gente está percebendo as reconfigurações do trabalho. Para isso, queria apresentar aqui, eu e o Aron, né, nosso sócio na Nômade, convidamos Pedro Bacalchuk. Estamos muito felizes com essa presença. O Pedro, fazer uma rápida aqui contextualização, né? Mas o Pedro, que tem mais de 12 anos de experiência com RH, ele construiu a carreira liderando áreas, primeiro, de talent acquisition, no setor de tecnologia, prioritariamente, finanças e consultoria. Já atendeu empresas em diferentes estágios aí de crescimento, desde hiperescala e IPO até operações mais estáveis. Já passou por Dell, Lee Ratch Harrison, Sicredi, até em 2019 ingressou no Nubank, né, no time de Talent Acquisition, liderando esse time, bem numa época que o Nubank estava em alta expansão, né? Então, 8 vezes o tamanho foi o crescimento que o Pedro pôde acompanhar, com foco em recrutamento para a área de tecnologia e produto. Mais recentemente, desde 2024, o Pedro está atuando no Quinto Andar como Head de HRBPs nas áreas de operação e área corporativa. Então, hoje está mais focado em temas como desenho organizacional, gestão de talento e suporte para a transformação dos negócios. Bom, com toda essa bagagem aí, a gente fica extremamente orgulhoso e honrado de poder ter o Pedro com a gente para conversar sobre essa reconfiguração, né, que a gente vem notando do trabalho, com foco em habilidades. Então, eu vou já abrindo aqui, gente. Claro. Para poder passar a palavra para vocês poderem comentar, mas abrindo um pouco por que a gente está falando sobre isso, né? Qual é o nosso ângulo aqui? Eu acho que falar sobre transformação do trabalho é algo redundante, no sentido de que é muito claro o impacto que a gente está vivendo, que pode ser comparado aí com as transformações que a gente viu na área mais operacional de máquina, né? Quando foram substituídos por equipamentos e por automações industriais. A gente está vivendo, dá para fazer um comparativo no trabalho imaterial, né? No trabalho intelectual, na gestão de conhecimento. Então, não há dúvidas que são grandes impactos, e um dos ângulos para olhar para isso é ter mais atenção às habilidades, a skills, né? Isso não necessariamente é um conceito novo. Na verdade, falar de competências é algo já conhecido, porém, olhar para habilidades de uma outra forma, visto toda essa reconfiguração e visto a entrada da inteligência artificial como um elemento que nos faz repensar quais são as nossas habilidades mais necessárias, né? E aí entra todo um conjunto de ações para poder tornar isso possível. Mapear tarefas, entender possibilidades de realocação de pessoas,
desenvolvimento de novas competências para poder atuar de uma forma mais sustentável com as máquinas, né, os robôs. Isso inicia desde a atração de talentos, passando pelo desenvolvimento e toda a jornada do colaborador. Então, com certeza a gente não vai esgotar o tema aqui, longe disso, mas talvez lançar provocações e compartilhar com vocês o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo. E eu acho que esse é o caminho aí, né? A gente poder conversar mais a respeito, lançar dúvidas, colocar questões e trocar experiências, né? Então, feito essa contextualização, queria trazer aqui um pouco uma questão de como é que vocês avaliam, né? E aí talvez o Pedro poder comentar um pouco nessa trajetória dele. Como é que você avalia aí, Pedro, o espaço que o RH tem tido, talvez o positivo e o negativo desses espaços, né? Numa relação mais estratégica para a transformação do trabalho, né? Para relação com o negócio mesmo, você hoje ocupando essa posição como HRBP, aí, como head de HRBP, que tem direta relação do RH na estratégia do negócio. Mas como você está vendo isso na trajetória mesmo, falar um pouquinho aí desses anos de carreira, a relação do RH com as transformações. Muito bom. Antes de mais nada, agradecer o convite. Fico muito lisonjeado de ter sido convidado a vir aqui trocar com vocês. Hoje em dia, eu tenho tido muito mais interesse em participar de rodas de conversa de temas que eu não necessariamente sou especialista, mas que eu vou estar aprendendo junto e trocando. Então, super feliz. Eu acho que, cara, de fato, é curioso, assim, quanto mais a gente automatiza, tem mais tecnologia, parece que mais o papel do RH tem sido crítico, assim, né? Em determinado momento se dizia, nossa, o RH não é relevante, não está conseguindo acompanhar, mas eu acho que a gente vive esse momento de tamanha transformação e disrupção que alguém que medir todas essas relações tem sido mais importante. Eu estava ouvindo um podcast essa semana e a pessoa falou uma frase que me chamou muita atenção, que é: a gente não vive mais, a gente vive num processo de constante mudança e reorganização com pequenos momentos de estabilidade. E basicamente o argumento dessa pessoa era, tipo, cara, é isso, como é que a gente aprende a não ter essa fatiga da mudança, e o RH é muito importante para isso. E aí eu entendo que, se você fosse me perguntar hoje qual que é o maior desafio do RH, e eu não sei dizer se o RH já está fazendo bem ou não, mas é poder ajudar as empresas a ter uma conversa madura sobre a mudança do contrato social de trabalho. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente aprendeu que no trabalho sucesso era estabilidade, eu ia vir, eu ia fazer um bom trabalho, eu ia ficar naquela empresa, eu ia crescer, ia ter uma escadinha. Isso não é mais uma verdade. As empresas não podem mais prometer isso. E a gente está nessa crise do tipo, tá, então o que tem para nós? O que pode ser? E eu acho que esse é o desafio do RH do momento. Pedrinho, eu fico tem alguns ângulos, né, que a gente poderia olhar para essa tensão que existe na mudança, né, do contexto do mundo do trabalho. E ouvindo essa sua fala, né, em relação a o RH não poder mais fazer falsas promessas, né? Eu não sei como é que a gente poderia também olhar juntos e o quanto que isso tensiona se a gente for agregar aqui um ângulo geracional, entendendo o quanto que para novas gerações, e aqui, se a gente for fazer um recorte aqui, geração Z, por exemplo, o quanto que essa nova força de trabalho que vem ocupando e vem entrando
dentro das organizações, a visão de carreira, ela passa a ser percebida talvez muito mais como um ativo de estratégia de negócio para as organizações, e não mais, né, como um mero plano individual a ser oferecido para a pessoa quando ela entra em determinada companhia. E o quanto que essa nova força de trabalho, de certa forma, valoriza tudo que a gente pode entender de learnability, né? Ou seja, como é que, de fato, essas pessoas valorizam cada vez mais não apenas um cargo, né? Não apenas uma posição que vai ocupar lá uma caixinha dentro de um organograma, mas como é que elas adquirem um portfólio de habilidades, né? Como é que elas ampliam esse repertório de portfólio de habilidades, entendendo que se planta, né, uma expectativa de ter uma oportunidade de aprender justamente novas habilidades, como talvez sendo um dos principais fatores, né, de atratividade de uma nova força de trabalho, que eventualmente pode até superar questões de remuneração, né, questões meramente salariais, assim, né. Não sei como é que nesses anos, e aí também olhando muito para a bagagem que você traz de talent acquisition, como é que você percebe também essa camada geracional impactando essa percepção de mudança dentro das organizações? Boa. Acho que a primeira vez que eu ouvi sobre esse conceito de skill-based foi num workshop que também se falou sobre esse conceito de talent marketplace. E acho que uma das premissas que estava por trás era que o futuro do trabalho envolveria essa coisa quase como uma uberização do trabalho, né? Então, eu sou a minha marca empregadora e eu vou emprestando para diferentes empresas e a gente ia chegar no nível de flexibilidade dos contratos. Eu acho que isso é uma tendência para a gente explorar, mas eu acho que... E aí, acho que eu preciso fazer esse disclaimer, assim, eu não me considero um especialista do tema das gerações, então pode ser que tenha alguma coisa das gerações que estão vindo e que está mexendo. Eu vou falar muito da minha percepção como uma pessoa que está no mercado de trabalho. Eu imaginava que esse movimento ia estar mais maduro quando eu ouvi isso pela primeira vez do que eu percebo. Eu vejo as pessoas... E eu não sei se é porque a gente está vivendo num mundo de muita crise, muita disrupção daquilo que eram as coisas que a gente tinha como certo, que eu estou vendo as pessoas apegadas ao trabalho e querendo se preocupar com uma carreira e com um salário fixo, né? Eu não estou vendo gente dizendo assim, não, eu estou saindo porque eu vou empreender ou porque eu vou ser o consultor né? E aqui eu estou falando da minha percepção de as pessoas valorizando muito estabilidade. Acho que tem um aspecto de que a gente, ainda quem toma decisão nas empresas, é quem foi educado, né? E quem é pai dessa geração foi educado num outro modelo. Talvez a gente precise de ainda mais transformação para isso acontecer. Não estou negando a tendência, mas eu achei que estaria vendo de forma mais presente e forte. É interessante essa... como é que chama? Também dá uma palavra em inglês, o backlash, né? Essa resposta aí a uma tendência no sentido mais conservadora, né? Tem essa possibilidade, a tecnologia abre essa mobilidade, flexibilidade, possibilidade de eu transitar em mais de uma empresa, mas será que a gente quer mesmo? Porque isso gera também uma insegurança ainda maior frente a toda a transformação. Eu queria puxar um ponto aí nessa conversa, um pouco do que o Aron falou, gerações, não necessariamente de gerações, mas pensando a entrada no mercado de trabalho de novos profissionais, um pouco em cima, né, Pedro, dessa intenção do RH, principalmente em atração de talentos, de propor ou pelo menos
afirmar aí, né, uma capacidade mais inclusiva quando se olha para habilidades e não mais tanto para formação, as grandes universidades ou o meu degree de experiência de status, né? Mas sim, o que eu tenho para aplicar? E tem um pouco o que o Aaron falou, a habilidade que eu aprendi na vida, independente de quem eu sou, de onde eu venho. Como é que você está vendo isso, inclusive, né, nessas grandes empresas, em relação a realmente conseguir colocar isso em prática? Em que níveis você vê isso? Perfeito. Cara, acho que quando eu penso como é que eram os processos seletivos quando eu comecei a procurar emprego, e talvez seja a realidade de muita empresa ainda era, uma série de pessoas entrevista uma pessoa candidata e faz a mesma pergunta. Me conta da sua trajetória. Daí a pessoa vai lá, conta, e aí você faz uma série de inferências como você interpreta aquilo. A pessoa ficou tempo demais no lugar. Basicamente, o que as empresas estão fazendo é muita gente compartilhando uma percepção superficial daquela pessoa e você praticamente está delegando a sua decisão à empresa anterior. Você diz, se ela trabalhou lá, ela deve ser boa, então eu vou contratar. Eu acho que o que as empresas estão tentando fazer, ou essas que fazem um processo seletivo mais sofisticado, é pegar o processo seletivo e quebrar numa forma onde eu consiga, em cada entrevista, aprofundar nas evidências que eu preciso para saber se aquela pessoa é a melhor para a minha empresa. Então, ao invés de cada entrevistador ou entrevistadora sair com uma percepção superficial sobre o background, cada pessoa entra para ir muito a fundo nas evidências daquela skill ou daquele conjunto de aspectos que ela vai avaliar naquela entrevista. E a soma do processo seletivo é o resultado do processo seletivo é a soma dessas evidências. E é curioso que essas empresas de tecnologia, mais que estão liderando a inovação, elas nem estão falando no conceito de skills-based, que é natural. Né? Nas empresas que eu trabalho, no time de RH eu tenho pessoas que se formaram em direito, engenheiros, engenheiras, tem psicólogos, acabou aquela coisa, no RH tem os psicólogos, no jurídico tem... Né? Então, isso foi um processo que ele foi muito natural e as empresas, talvez mais do que querer fazer isso, elas foram forçadas a fazer isso. E quem está escolhendo bem e tendo a maior densidade de talentos é aquela que conseguiu estruturar um processo que busca evidência. Interessante, cara. Pois é, essa... E aí, claro, a gente está... Eu ia falar alguma coisa. Não. Eu só me lembrei de uma coisa que eu queria adicionar, assim. Isso é verdade, mas eu noto em momentos de crise ou de que o mercado de trabalho desaquece que a gente volta para a questão do pedigree também. Por isso que é tão importante o processo seletivo ser bem estruturado, porque ele minimiza isso. Mas não é mesmo, né, no Bank, Quinto Andar, eu vi processos Amazon, essas empresas são grande referência, o convite é para voltar para o pedigree, o convite é para assumir que a grande universidade forma os melhores talentos. Eu não estou dizendo que não, mas né, acho que a gente não está livre desse aspecto. Uhum. Podia falar, cara? Fazer um comentário antes de eu... Pode falar. Não, eu ia pegar esse gancho do Pedrinho, muito tentando fazer essa conexão dentro dessa visão da jornada, né, do colaborador. E claro, quando a gente está falando de skill-based organization, aqui fica muito claro o desafio estrutural de colocar justamente as habilidades no centro e de alguma forma evoluir essa visão muito centrada em cargo ou título, ou até mesmo essa hipervalorização da experiência pregressa ou do background da pessoa, que talvez possam ficar num segundo plano e, como você falou, Pedrinho, tem momentos que isso pode vir mais para um primeiro plano, num movimento talvez mais conservador de mercado, de se apegar, né, em algo que possa afirmar uma certeza, né, da colocação da pessoa na companhia. Mas, de certa forma, evidenciar
e conseguir explorar a demonstração, né, da capacidade dessa pessoa de aplicar as suas habilidades dentro de um contexto que se espera que ela performe, é algo que é uma das bases, né, de entendimento dessa noção de skill base, e evidente que isso leva, né, para um lugar da pessoa se preparar de alguma forma, e a organização dá esse suporte para viver um possível movimento, uma fluidez maior dentro da companhia, e não mais tão fixa, né, dentro de uma posição, por mais que a gente saiba o quanto que isso é super desafiador fazer na prática, né, esse tipo de movimento. Exige toda uma formatação de estrutura organizacional, de uma clareza muito refinada de como que se estrutura as áreas em função de projetos, é algo que não é trivial, né, de fazer acontecer na prática, mas fato é que esse olhar, né, da skill base, ela olha muito mais o quanto que esse profissional ele é o conjunto de problemas que ele é capaz de resolver através das habilidades que de alguma forma foram reconhecidas, né, que essa pessoa tenha, né? Então fica aqui claramente uma noção de o que a gente pode perceber como um modelo talvez mais tradicional, né, de uma estrutura de organograma, onde a pessoa está muito linkada ali dentro de uma posição, de uma caixinha, de uma descrição de cargo, em relação a esse modelo que flerta mais com skill-based, que vai olhar mais para o quanto que essa pessoa consegue evidenciar as habilidades colocadas em prática, e talvez a organização possa evoluir muito mais como se fosse uma rede de habilidades que se agrupam e se desagrupam para resolver problemas, né, de forma combinada. E aí, voltando à origem aqui dessa minha fala, né, de tentar conectar isso com essa visão de jornada do colaborador, você já comentou um pouquinho, Pedrinho, dessa forma, né, de começar a explorar isso logo na entrada, né, que a pessoa entra na companhia, nesse processo de recrutamento, seleção, mas seria legal aproveitar a tua vivência dentro desse tema e como é que a gente poderia entender melhor o método bar raiser ou o modelo STAR de entrevista, para a gente ir desdobrando essa noção de skill-based, talvez conectando mais nesse momento de início, né, da jornada, e dando um mergulhinho maior em talvez uma parte mais técnica aqui de como fazer isso na prática acontecer, e se você puder trazer um pouquinho da sua vivência sobre isso, seria legal te ouvir. Até, se possível, complementar aqui a minha pergunta, para quem está nos ouvindo, se você puder explicar um pouquinho mais para a gente esses métodos, né, essas abordagens, né, do bar raiser ou do modelo STAR de entrevista. Boa, vamos lá. Eu acho que existem dois grandes métodos que ficaram mais famosos, assim. Tem o modelo do bar raiser, que ele foi criado na Amazon, e hoje em dia ele é replicado para muitas empresas, e ele tem o modelo do hiring committee, ficou famoso no Google, a gente está usando hoje em dia no Quinto Andar. Então, ambos querem resolver a questão de tomar decisões baseadas em evidências, né? Mas eu acho que o aspecto da Amazon era isso, eu confio nas pessoas para entrevistar, e a gente tem um processo que cada pessoa entra na entrevista sabendo que competência ou que
princípio da empresa ela está avaliando. Ela, nesses dois casos, uma coisa que é comum é você precisa ter um processo que registra muito bem o feedback. Então, é esperado que aquela pessoa entrevistadora documente tudo aquilo para que ela possa, alguém vai ler, alguém vai acessar aquilo e a gente vai, né, usar esse recurso para tomar decisão. Mas aí o Barraiser, a Amazon treinou algumas pessoas que tinham mais tempo de casa e um entendimento de que elas tinham um alinhamento cultural e elas são as responsáveis por garantir que toda pessoa que entra, né, ajuda a subir a barra da empresa. Então, essas pessoas têm poder de veto sobre decisões, essas pessoas, elas, né, são as últimas tomadoras de decisão num eventual dúvida sobre aquilo, e eles investem muito em capacitação e treinamento dessas pessoas. Tem uma coisa que eu acho que a gente incorporou no Nubank, quando a gente, lá em 2019, quando a gente queria escalar esse processo, era todo mundo aqui é recrutador. Imagina que o Nubank estava começando a escalar e cada engenheiro ou engenheiro de software, product manager do Nubank, investia aproximadamente 4 a 5 horas por semana com recrutamento. Porque era, tipo assim, a principal prioridade da empresa. E, então, esse é o modelo do Barraiser, mais ou menos, né? Tem muito material na internet que eu recomendo ler, acho que é bem legal para aprofundar. O modelo do Hiring Committee, ele é isso, as pessoas entrevistam, cada pessoa escreve um scorecard detalhando as evidências encontradas. Essas evidências são submetidas por um comitê que não necessariamente participou do processo seletivo. O comitê ele vai discutir baseado na documentação que foi enviada e eles vão deliberar se aquela pessoa deve ou não ser contratada a partir, né, de determinados critérios. Inclusive, isso gera uma isenção que eu não tenho viés. Eu estou lendo, né, e o grande desafio desse movimento é você definir um processo de muita qualidade na documentação. Só para concluir aqui, tem muitos prós e contras, tem debate de cada um dos dois, mas eu acho que eles funcionam muito bem no momento onde você quer garantir uma barra muito consistente e alinhada. Eu tô pensando que sai um pouco daquela ideia de criar um vínculo com o entrevistado, né? De ter a foto no currículo, de saber que a pessoa foi para a Itália fazer... Não interessa, interessa a evidência da aplicação daquela habilidade, daquela skill. E aí, ouvindo essa questão que é forte nesses métodos, né, da documentação, me parece uma boa forma de aplicar inteligência artificial para fazer gestão dessas informações, né? Não sei se, nesse caso, acredito que tem sido bastante aplicado a gravação, a transcrição de todas as entrevistas, porque é uma documentação super rica e que é facilmente clusterizada depois. Hoje, como é que eu entrevisto? Eu peço autorização para a pessoa candidata para transcrever. Na maior parte das vezes as pessoas topam. Eu já tenho um prompt que me ajuda a organizar essa transcrição no formato que a gente costuma documentar aqui. Eu submeto no sistema e quando o próprio sistema pega todas as notas e cria um resumo daquele feedback no formato do quinto andar, e isso é o que vai para o comitê discutir. O comitê pode ter acesso à íntegra da minha avaliação, mas ele também recebe o resumo dessas notas. Muito interessante, né? Porque é uma forma de uma aplicação razoavelmente simples, totalmente acessível, com baixo custo, que organiza demais viabiliza, eu diria, porque imagina o volume de informação que deveria ser lido e assimilado e transcrito, organizado, se não houvessem essas facilidades. Então, acho que isso acelera e viabiliza. Agora, um outro ponto, olhando porque, né, na prática a gente está assim, tá baseado em evidências. Determinadas evidências mostram que a pessoa candidata tem algumas habilidades. Só que eu preciso fazer match, né? Eu preciso fazer match das habilidades que eu estou buscando identificar com as necessidades que eu tenho. E aí, queria trazer um pouco, vai ficar aqui para vocês, gente,
algumas bibliografias, mas eu tenho entrado em contato, inclusive indicação do Pedro, há alguns, eu diria que quase um ano e pouco atrás, né, Pedrinho? Mas que é uma literatura bem interessante do esse cara aqui, Ravin Jesuthasan. É um nome meio difícil indiano, talvez. Acho que tu vai ter que escrever, porque senão o pessoal não vai pegar. Não, nós vamos mandar, a gente manda no chat. Mas tem o Skill Powered Organizations, tem o Work Without Jobs, e o último é o Trabalhando na Era da IA, esse já foi traduzido, que é mais específico de automação, mas todos eles passam por uma mesma lógica. E aí eu vou sublinhar aqui o que eu gostaria de destacar, que é a questão da taxonomia personalizada ou específica de cada organização. O trabalho que a organização faz de criar uma taxonomia de habilidades para orientar aquilo que ela está buscando. E aí a gente já pode ampliar aqui, até para não ficar tão concentrado na parte do recrutamento, da seleção, mas no desenvolvimento depois, né? Porque para eu poder ter um plano, e aí vamos falar aqui um pouco de workforce planning, né, ou work design, para eu poder planejar o desenvolvimento da minha força de trabalho, quais são meus drivers de quais habilidades eu preciso desenvolver mais, aquelas que estão morrendo e aquelas que estão nascendo. Então, dentro desse autor que eu estou comentando, que ele é bastante referenciado na lógica do skill-based, a taxonomia é muito importante para eu poder justamente fazer um match. Na prática, como é que vocês estão vendo essa organização de taxonomia, né? Se ela é mais empírica, a gente conhece alguns métodos, na própria Nômade a gente tem proposto algumas práticas de mapeamento, agora inclusive com um cliente nosso que faz a gestão de hospitais, a gente tem feito, mas muito orientado pelo design, né? Base do design de serviço, design de experiência, onde eu mapeio isso. Agora, assessments para fazer esse mapeamento, isso eu não tenho visto tantas ferramentas assim prontas, eu não sei nem se é possível hoje, né? Acho que é um pouco empírico ainda. Como é que vocês têm visto isso? Eu confesso que eu também não tive a oportunidade de participar de muitos projetos onde se procurou resolver essa questão da taxonomia. Eu sei, quando na minha experiência anterior, uma das coisas que se avaliou foi cada área começou a criar a sua própria taxonomia, e aquilo virou, quando você ia olhar a quantidade de competências que era procurada numa career ladder de uma área, num processo seletivo, era uma infinidade de coisas. O exercício que se fez foi, cara, então vamos pegar tudo que tem e vamos simplificar e reduzir. Tinha 1 milhão de formas de dizer gestão de projeto. Tinha 1 milhão de formas de falar autonomia. Então é autonomia, vamos pegar, e para que a gente consiga deixar claro o que é importante para essa empresa na maneira de operar. O que eu diria aqui sobre esse aspecto nesse curso que eu fiz, tinha empresas de diferentes segmentos, diferentes níveis de maturidade, tamanho, e uma tendência que eu encontrava era as pessoas acabavam mais complexificando do que facilitando. E quando elas terminavam de fazer esse exercício de mapeamento, já surgiram várias outras competências que precisavam ser cobertas, e aí a gente estava aqui discutindo. Então, para quem for fazer, é a lente do tipo assim, tem que ser flexível, tem que ser simples, e o modelo tem que estar aberto a incorporar e tirar novas, né, na velocidade com que as coisas mudam no mercado que a gente está operando. Eu estava ouvindo alguns especialistas um podcast agora, depois a gente pode compartilhar junto nos documentos, mas justamente sobre isso, sobre não pode ter mais de 20 skills. Eles chegaram nesse número, né? Então, sim, não fica uma tamanha granularidade de diversificação, isso começa a confundir em vez de ajudar. E aí até quero trazer um pouco a voz aqui dos nossos ouvintes, espectadores aqui,
Muito legal poder também dar um cumprimento aqui a Leandro Souza, Carize Gomes, Fidel Jorge, Kátia Macagnan. Muito legal vocês que deram um bom dia aqui mais cedo, só para também dar o nosso alô aqui, estamos acompanhando as interações. Mas teve uma pergunta aqui, e nesse caso não apareceu o nome, tá? Então eu não vou poder dizer de quem foi, mas a pergunta é como avaliar soft skills sem viés. Aí eu já vou me arriscar a comentar um pouquinho. Eu acho que a questão do viés a gente falou agora, só destacando essa questão da evidência. Focar em evidência. E evidência aqui é habilidade aplicada, habilidade demonstrada. Na entrevista, talvez em alguns assessments, na forma de coletar e verificar com esse candidato no processo como ele comprova essas habilidades aplicadas. Então, isso é uma coisa. Agora, a sua pergunta aqui me fez pensar uma coisa que você colocou, avaliar soft skills, né? E aí, isso é um ponto que eu, inclusive, queria trazer para a nossa discussão. A minha sensação é que dividir soft e hard skill é uma coisa que está ficando no passado. Eu tenho escutado isso de diferentes formas e para mim faz todo sentido, porque na maneira como a gente está olhando para habilidades hoje, não faz mais sentido o hard skill sozinho e nem o soft skill sozinho. O hard skill sozinho, ele é totalmente substituído por uma máquina. O hard skill sozinho, tá, gente? O que vai fazer justamente o diferencial do ser humano e que é a necessidade, onde o Pedro lá no início comentou, para quem estava aqui já, né, dizendo esse papel do RH de mediar a aceleração tecnológica, olhando para as pessoas como o foco, né? RH segue sendo foco em pessoas. E aí essa mediação é dizer assim, qual é o blend da hard com a soft? É isso que interessa no caso. Porque eu vou ter que ter um pensamento analítico extremamente qualificado a partir das ferramentas XYZ, Excel, tem que saber muito de Excel, um pensamento analítico. Só que um pensamento analítico paciente, não impulsivo. Então isso já dá um tom da minha hard skill em cima de soft skill. E eu acho que esse refino que vai gerar a taxonomia particular de cada organização. E aí já mistura com cultura, né? Porque é o jeito que a gente trabalha aqui. Então, o jeito que a gente trabalha aqui nessa organização exige um pensamento analítico extremamente paciente. De repente, em outra organização, vai necessitar um pensamento analítico extremamente rápido e quase impulsivo para poder disparar as análises. Então, estou fazendo aqui um exemplo rapidamente ilustrativo, mas para dizer para vocês essa reflexão que eu acho que a gente vai cada vez mais olhar para essa divisão soft e hard como algo do passado, sabe? Não sei como é que vocês pensam isso. Eu queria adicionar sobre esse ponto aí do como avaliar soft skills sem viés. Acho que o meu comentário vieses existem. E é melhor a gente reconhecer que eles existem do que a gente achar que a gente tem um processo totalmente neutro. Então, por isso que você cria processos que minimizem o impacto do viés. Quando você tem um comitê, quando você tem que buscar evidências, quando você tem uma entrevista estruturada, são coisas que vão diminuindo o risco. Acho que duas coisas que eu diria que ajudam muito para essa pergunta. Uma é ter uma entrevista estruturada onde você repete a mesma pergunta para todos os candidatos. E aí você consegue ir comparando como é que as diferentes pessoas responderam aquela questão. E você declarar o que é o que o Dani já comentou, o que são os comportamentos esperados dentro da nossa empresa. E aí não é o que o Pedro acha que é autonomia. É o que a empresa que eu estou representando naquele momento entende que é autonomia. E aí isso vai nos permitir, inclusive, criar uma rúbrica do que é uma boa resposta para aquela pergunta sobre autonomia ou sobre algumas soft skills. E aí eu consigo ir comparando. Então acho que são coisas que nos protegem desses viés. Bem bacana. Só para dar a voz aqui, acho que está na tela, inclusive, a Carize trouxe, né? Human Skills como sendo esse
esse olhar mais atualizado em relação a essa dicotomia que a gente fazia e talvez não faça mais sentido. Legal, obrigado. Excelente. A gente teve uma... E aí, o Daniel lembra bem disso. A gente teve em um dos casos... A Nomad desenvolveu uma ferramenta que se chama Mais Nítido, né? E é uma ferramenta que ela entrega justamente essa perspectiva de conexão entre pessoas e obviamente tem toda uma intenção por trás de desenvolver uma perspectiva de right skilling, né? De um desenvolvimento mais assertivo, onde toda a base de funcionamento dessa ferramenta ela exige a construção de uma taxonomia que faça sentido, né? E essa conversa de conseguir estruturar um bom tagueamento da taxonomia que dê conta da complexidade de determinada organização, de determinado contexto, é um ponto, sem dúvida nenhuma, um dos mais complexos que a gente viu, né? E a gente está agora, nesse exato momento, trabalhando, né? Tentando domar uma taxonomia para um grupo de futuristas, de pessoas que são ligadas à tecnologia e ao universo de IA, que a gente vai começar a fazer um projeto através dessas pessoas que vão embarcar na ferramenta. E a discussão, ela parece não ter fim, justamente, né? Porque a gente vai abrindo a granularidade do que cada um tem condições de resolver, do que cada pessoa tem condições de resolver, que fica inviável dar conta, né, de toda essa taxonomia para configurar a ferramenta. E justamente a gente precisa assumir alguns atalhos, né? E aí talvez aqui também tenha um viés, né? De abraçar o viés como uma simplificação, né? Da realidade necessária, né? Porque é algo que precisa para colocar em movimento, prático as coisas. Mas ao mesmo momento que a gente faz isso para conseguir oportunizar uma clareza, né, um reconhecimento do que representa determinado grupo em termos desse conjunto de habilidades, traduzido por essa taxonomia, sempre fica aquela sensação de que, puxa, essa taxonomia ela está dando conta em partes da realidade, né? E aí eu conecto isso muito claramente com um projeto que a gente está discutindo com um grande grupo varejista que se vale justamente de assistentes de IA para conseguir dar conta de um processamento muito dinâmico e complexo em relação ao que as pessoas são capazes de fazer, são capazes de entregar, são capazes de certa forma, se desenvolver de uma maneira que a gente tenha a taxonomia como uma base para começar essa conversa e a gente conseguir se situar, né, em relação a qual é o norte que essa conversa precisa ter, mas a gente tenta dar conta dessa granularidade fazendo uso justamente desses assistentes de IA, que aí tem a capacidade justamente de processamento analítico para dar conta desse volume absurdo de informações que cada pessoa começa a narrar e a dizer e manifestar sobre até onde consegue ter o alcance de colocar à disposição as suas habilidades e a sua forma de pensar, a sua forma de agir dentro da companhia. Então, talvez aqui fique muito um olhar de
a necessidade da gente ter uma complementariedade de soluções em relação a o que dá um chão, o que dá uma base, mas como é que a gente dá pista para tentar abraçar a complexidade de uma granularidade de informação que, se a gente ficar engessado numa taxonomia rígida, talvez a gente não explore o potencial máximo, né, que se pode ter em relação ao que as pessoas podem estar oferecendo. Então, duas experiências que a gente teve que estão nos fazendo pensar bastante em relação a essa combinação, né, de uso de tecnologia para contornar um assunto extremamente complexo que não tem uma bala de prata de como dar conta, né? Vai falar? Pode concluir, eu ia fazer um comentário em cima disso. Não, vai lá que eu ia puxar uma pergunta para o Pedrinho, mas toca a ficha. Tá. Não, porque a gente, nessa questão, né, da consciência da taxonomia, que não é uma consciência fixa, no sentido, mapeei, realizei a tarefa, beleza, não precisamos mais falar sobre isso. Na verdade, não. Na verdade, é um assunto constante de avaliação sobre que tipo de habilidades ou human skills precisamos, e isso vai sendo atualizado e pensar a forma dessa atualização de uma maneira fluida, né, que não demande um grande esforço de energia, porque senão ela não se viabiliza, mas que isso se torne rotina. O Pedro até comentou, no caso do Nubank, todas as áreas faziam e aí, na verdade, se confundiu. Então, tem um processo para isso também, né, para não deixar também orgânico demais. Mas eu ia dar um exemplo simples, mas como a gente está aplicando essa provocação de consciência, principalmente na liderança, na gestão, em alguns projetos nossos que envolvem desenvolvimento de pessoas. A gente está fazendo um programa de trainee com a Sotrec. Sotrec, para quem não conhece, é a maior concessionária, a maior revenda de equipamentos e máquinas Caterpillar do Brasil. Eles atuam em todo o Brasil, representantes oficiais. E é uma empresa super especializada, porque eles têm equipamento de mineração, equipamento de extração de petróleo offshore. Então, imagina a Caterpillar, né, o tanto de frentes de solução que eles têm. E o programa de trainee é com esses engenheiros que estão entrando, né, tendo a oportunidade aí de ter uma aceleração na sua carreira. O grande trabalho com a liderança é que eles definam claramente no início do processo quais são as habilidades ou human skills, né, que eles querem ver no desenvolvimento desses trainees. Porque eles não tinham isso. Eles já fazem esse programa há muito tempo, eles não tinham essa reflexão. Eles faziam o programa baseado em desafios de negócio, mas eles não tinham mapeado no início, de uma forma mais granular, no sentido específica, a taxonomia daquilo que eles querem desenvolver. Eles não discutiam isso. E aí fica aquela coisa, né? A gente quer pessoas que resolvam problemas, a gente quer pessoas que tenham um pensamento complexo, a gente quer... Bom, mas aplicado em que contexto? Para quê? De que jeito? Como que eu avalio? Como que eu sei baseado em evidências? Então, essa provocação no início do processo com a liderança faz com que a gente tenha um programa de desenvolvimento que a gente usa o conceito de right skilling. Se fala muito de upskilling, reskilling. Mas o right skilling, a gente entende na Nomad que é o mais assertivo, porque, gente, eu acho que existe uma proliferação de ansiedade em relação a essa ideia de desenvolvimento, de aprender novas coisas, que é muito perigosa. E a gente tem que cuidar enquanto trabalhadores, né? Enquanto quem está aí no mercado de trabalho. Porque a cada dia, se a gente for aprender coisas novas, long life learning que não acaba nunca, num fluxo de aprendizagem contínuo, isso pode ser muito danoso também. Então, trazer um pensamento de assertividade, direcionamento, planejamento é super benéfico. Só compartilhando isso, né? Bacana, cara, bacana. Pessoal, a gente tem ainda uns minutinhos aqui para quem está nos escutando. Fiquem muito à vontade de trazer as perguntas para a gente também considerar aqui na conversa. Tem uma pergunta da Lazy aqui para o Pedrinho.
que é a seguinte: como o HRBP atua para que a reconfiguração do trabalho não seja apenas uma mudança de processos, mas uma evolução real das competências do time. Em termos práticos, como o HRBP equilibra o suporte operacional ao líder com a visão estratégica de futuro das habilidades. Nossa, essa foi assim, ó. O dia que eu souber responder essa pergunta bem, eu me aposento. Vamos abrir um novo talk. Não, eu achei excelente a pergunta, porque eu acho que é isso que é o grande desafio do nosso trabalho, assim. Eu até já me desculpo, porque eu acho que é pouco provável que eu vá conseguir dar uma excelente resposta sobre isso, assim. Mas uma coisa que eu queria conectar, e quando eu respondi o principal desafio do RH, eu acho que esse é o principal desafio das empresas, né? E eu acho que o RH está ali para mediar, mas eu acho que quem tem que estar... Todo mundo tem que estar preocupado com isso, não só o RH, né? Então, eu acho que uma das coisas que para tentar articular, assim, normalmente a gente pensava a gestão de talentos e desenvolvimento tinha os 3 Bs, né? Que era o que a gente tinha que buy, build and borrow. Então, o que a gente ia comprar do mercado, o que a gente ia desenvolver internamente, o que a gente ia pegar de uma consultoria. Recentemente se incluiu o bot, que são as coisas que a gente vai automatizar. E aí talvez não seja mais desenvolver dentro de pessoas. Mas eu acho que o que a gente precisa fazer é deixar de lado esses aspectos e fazer essa pergunta de, cara, como é que a gente reconfigura esse trabalho? Está fazendo sentido a maneira como a gente está se organizando? Está fazendo sentido a maneira como essas áreas interagem entre si? E, né, fazer para depois a gente voltar a responder como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai usar esse Talent Marketplace. Então, tentando responder, acho que o papel do HRBP é fazer essas perguntas e ajudar que essa reflexão aconteça. Mas não necessariamente eu tenho a resposta de como e o que vai sair disso. Sim. É a resposta do milhão, conseguir dar conta dessa complexidade de... Aqui também tem muito de uma certa ambidestria, assim, né, Pedrinho? Que é, muitas vezes, a operação do dia a dia demanda dar uma sustentação que nem sempre consegue fazer uma conciliação super refinada e poderosa e profunda com tudo que pode vir a ser, com o novo, com as novas possibilidades. Então, a ambidestria do negócio, de forma geral, ela é a questão que se instala e tensiona a todos, né? Inclusive, sem dúvida nenhuma, a função do HRBP. Eu achei muito boa a provocação do Pedro em relação a ampliar essa responsabilidade, né? Mas aí tentando também trazer uma reflexão não conclusiva, mas eu vejo que uma das coisas que talvez seja uma tarefa, projeto, né, que o RH encampa nessa questão de reconfiguração do trabalho, que eu acho que é central para poder ter esse planejamento, é um olhar de revisão das tarefas. O que eu chamaria nesse sentido, né? A gente precisa decompor o trabalho como ele é feito e entender quais são as tarefas dentro de determinadas atividades, para poder fazer a decisão do buy, build, borrow, bot. Acho que isso não é novo, planejamento de força de trabalho. Agora, a forma de fazer isso hoje e a necessidade de fazer isso de forma mais rápida, contínua, por toda a organização, mas encampada talvez pelo RH, enquanto quem traz método, define cronograma, busca fazer os mapeamentos efetivos, é do RH, né? Quem puxa.
E não tem jeito de fazer isso não descendo e vendo na prática como as pessoas trabalham. Acho que existe talvez um receio de que isso vai fazer com que algumas pessoas sejam substituídas, mas o que eu acho que a literatura tem tentado organizar é a questão de não de substituir, mas de aumentar a capacidade do ser humano. Claro que para isso exige também capacitações, treinamentos, desenvolvimento, mas esse é o trabalho da organização como um todo, né? Então, essa realocação de pessoas, essa redefinição de papéis e funções é crucial. E eu acho que o início disso é na decomposição do trabalho e a revisão das tarefas. Sem dúvida, sem dúvida. Queridos, o tempo. Passou rápido demais. Chegamos aqui no nosso limite de tempo. A gente pode e deve dar continuidade a essa conversa para todos que acompanharam e que vão acompanhar depois essa gravação. A gente pode dar sequência lá no LinkedIn, lá na nossa thread de comentários. Tem funcionado bem, né, para a gente seguir se mobilizando em relação a esses assuntos todos que a gente conversou aqui. Então fica o convite para que todo mundo que se interesse aterrissar por lá e seguir trocando vai ser ótimo, a gente manter isso reverberando de alguma forma. Gente, pedir para vocês, encorajar aqui que compartilhem suas referências também, artigos que estão lendo, links. Eu acho que esse tipo de ativação é o que mais interessa em momentos como esse, que a gente está ao vivo, né? Para poder fazer essas provocações. Então, puxa, compartilhem, por favor, e a gente vai trocando. Também agradecer o Pedro aqui. Nossa, acho que a gente pode fazer uma parte 2 aí, talvez, no segundo semestre, atualizar algumas coisas, porque tornar pública essas conversas, a mim, me deixa muito empolgado. Se vocês me permitirem, eu só queria falar uma coisa que eu fiquei pensando durante a nossa conversa, para finalizar. Eu acho que eu falei desse aspecto do contrato social e a promessa está quebrada, que é talvez uma visão alarmista ou até negativa, mas eu acho que um aspecto positivo disso, assim, se as empresas não podem mais oferecer estabilidade, tudo isso que a gente conversou hoje, aquelas que estiverem fazendo bem vão oferecer empregabilidade para as pessoas. Então, não posso mais prometer estabilidade, mas se você vier aqui, se for um ambiente de autoaprendizado, o que quer que você faça com a sua carreira, você tem as ferramentas para isso. Eu acho que toda essa discussão de skill-based, reskilling, right-skilling, dar o recurso que a gente tem hoje, que é ajudar as pessoas a terem mais longevidade na sua carreira. Muito bom. Excelente. Boa mensagem final. Querido, obrigado, Pedrinho. Obrigado de novo. E vamos aí para uma próxima edição em breve. E obrigado para todo mundo que participou, que escutou e acompanhou essa conversa até aqui. Obrigado. Valeu, gente. Pelo convite. Adorei. Até a próxima. Até a próxima.